Do Curitiba, vamos falar agora do Atlético, que também empatou, só que em casa recebeu a equipe do Botafogo e o placar ficou em 1-1. Quem conta a história desse jogo é Eliandro Santana. Olá para você que acompanha o Placar Transamérica. O Atlético esteve em campo na tarde de ontem no Joaquim Américo diante do Botafogo. O jogo seria de suma importância a conquista dos 3 pontos. O técnico Eduardo Barros optou pelos experientes da formação inicial. Jonathan, Thiago Heleno, Lúcio Gonzalez, Nicão estiveram no 11 que iniciou a partida, mesclados com jogadores mais jovens como Fabinho, Bissoli e Eric. Porém, o futebol apresentado, mais uma vez, ficou abaixo do esperado. O Botafogo se sentiu à vontade durante todo o período e no primeiro tempo não balançou as rédeas por conta do goleiro Santos e de detalhes. Só que na segunda etapa, num pênalti de Alvarado no jogador do Botafogo, o pênalti foi marcado e o Vitor Luiz abriu o marcador para o Clube da Estrela Solitária. No apagar das luzes, após várias mudanças, Ravanelli empatou para o Atlético aos 42 minutos do segundo tempo. E aí, nos descontos, um toque de mão numa jogada do Giovani, o zagueiro Rafael Foster do Botafogo colocou a mão na bola, o árbitro inclusive verificou o lance no VAR e o pênalti foi confirmado. A chance da virada, só que Nicão bateu para fora o pênalti e desperdiçou a chance da reabilitação. 7 jogos sem vitória e a pressão cada vez maior para os lados do Joaquim Américo. Furacão já retoma os treinamentos na tarde de hoje e no sábado, 4h30 da tarde, vai ter nada mais nada menos o clássico Atletiba. Atlético e Botafogo 1-1 ontem na Arena da Baixada e o Atlético perdeu um pênalti aos 45, bem lembrado aí, perdeu um pênalti aos 45 minutos do segundo tempo com o Nicão. Bom, quem vai analisar esse empate, esse jogo, é Edgar Otto Alves Júnior, fazendo a sua análise com relação ao empate em casa. Não foi bem visto pelo torcedor, esse empate esperava uma vitória. Vem nessa, Edgar. Boa tarde, Moura Júnior, boa tarde, amigos do Placar Transamérica. O Atlético ontem entrou mais uma vez em campo e mais uma vez não conseguiu um bom resultado. Jogou em casa e acabou empatando com o Botafogo por 1-1. O Botafogo que não é nenhum desses times assim que põe a medo, né? O Botafogo vem sofrendo bastante, vem aí de 4 ou 5 empates consecutivos, não tem conseguido fazer resultado. O Atlético em casa não conseguiu também fazer um resultado positivo e conseguir os 3 pontos aí para poder sair da proximidade da zona de rebaixamento, que cada vez está mais ameaçadora ao Atlético. Porém, percebemos que o Atlético teve algumas mudanças no seu esquema tático que resultou num primeiro tempo bom. O Atlético conseguiu fazer jogadas, o Atlético conseguiu pressionar o Botafogo no primeiro tempo. Logo no início, ao 1 minuto e 20, 1 minuto e 25, o Atlético teve uma grande oportunidade de gol com o Fabinho, e o Fabinho acabou não jogando. Mas o Fabinho, um bom jogador, é um jogador que tem chamado a atenção pela sua velocidade, pelo seu comportamento em campo, consegue fazer boas jogadas, consegue se livrar facilmente dos marcadores, tem sido um jogador que tem chamado a atenção. Nicão, por outro lado, acabou perdendo o pênalti, batendo um pênalti muito longe do gol, e ele que já em 2017 havia falado que não bateria mais pênalti pelo Atlético. Ontem foi lá e tentou novamente fazer um pênalti, acabou chutando para fora e perdendo a oportunidade de virar o placar e o Atlético poder sair com a vitória. No restante, algumas mudanças que aconteceram ao longo do jogo. O Jonathan não foi muito bem na partida de ontem, teve a sua substituição com o Kelvin, que também entrou e não entrou muito bem, entrou apagado. No meio-campo, o Atlético continuou tentando com o Lúcio, botou o Lúcio à frente, o Eric um pouco atrás, fazendo um pivô no meio de campo, e o Lúcio já apertando a marcação já no campo do adversário. Eu acho que isso resolveu bastante, assim, ajudou bastante o Atlético no primeiro tempo. Porém, no segundo tempo, me parece que o Botafogo se guardou para poder jogar e veio para cima do Atlético com muita vontade e com muito ânimo. E isso causou um problema. O Atlético não conseguiu fazer suas jogadas de velocidade, não conseguiu colocar suas bolas normais que faz pelas jogadas pelas laterais do campo e sofreu bastante com isso. Bissoli não foi muito bem também, Bissoli jogou muito pouco, apareceu pouco no jogo,
é outro jogador também que eu acredito que o Atlético tem que rever. Tivemos aí a entrada de outros jogadores no Atlético que também não fizeram assim uma partida que pudesse chamar a atenção. Volto a dizer que um jogador que tem chamado bastante atenção é o Fabinho, que inclusive foi quem perdeu o gol no primeiro tempo, e tem sido uma referencial aí no Atlético. O Fabinho tem conseguido fazer boas jogadas, tem tido velocidade e um bom toque de bola. Eu acho que aí o Atlético tem que começar a observar melhor. A zaga ontem, com a volta do Thiago Heleno e Aguilar, funcionou de uma forma boa também, não comprometeu o time. Acho que o Atlético aí para frente tem que fazer algumas mudanças aí, buscar alguns reforços ainda, porque o Atlético não tem um time para acompanhar esse Campeonato Brasileiro e muito menos para a Libertadores. O Atlético vai sofrer muito aí pela frente. Obrigado a todos e uma boa tarde. Vamos falar também do Atlético, que também empatou, só que em casa, empatou com a equipe do Botafogo. Mais informações do Rubro Negro com Eliandro Santana. Falando mais do Atlético aqui no Placar Transamérica, que ontem mais uma vez decepcionou a sua torcida, Eduardo Barros movimentou o elenco, colocou os jogadores mais experientes, durante a partida mexeu de várias formas, mas o futebol realmente vem sendo um segundo plano no Atlético. Uma atuação muito fraca, o Botafogo foi soberano nas ações durante os 90 minutos, saiu na frente, Ravanelli empatou para o Furacão e o Nicão ainda perdeu um pênalti no apagar das luzes e o Atlético segue sem vencer. São 7 rodadas, 7 partidas neste Campeonato Brasileiro sem conhecer vitória. E agora o Furacão vai ter no sábado, 4h30, o Clássico Atletiba também no Joaquim Américo. E na outra quarta-feira vai a Bolívia, diante do Jorge Wilstermann, 19h15 na retomada da Copa Libertadores da América. O técnico Eduardo Barros, aí sim, mexe, quebra a cabeça, mexe no time, mas as peças são essas. E o Furacão segue devendo e fazendo partidas muito aquém do que o torcedor espera.